E aí, como vocês estão? Eu sou o Pedro, esse é o Diário de Tela, edição abril de 2021. Lembrando que na descrição do vídeo eu coloco onde assistir os filmes e as séries. Nem tudo está disponível no Brasil e quando é o caso tem que dar seus pulos, mas a maioria deles eu deixo lá. E eu comecei esse mês com a briga entre Macaco e Calango, um filme que obviamente é por entretenimento e o que eu queria realmente ver tá lá, essas duas criaturas gigantes saindo no braço, com uma computação gráfica extremamente bem feita, as imagens são lindas, é CGI porn pra caralho, e tem umas escolhas muito legais ali de usar uma espécie de body cam nesses personagens, mas tirando isso, os momentos com as pessoas de carne e osso têm diálogos terríveis, histórias que ninguém dá mínima e que você provavelmente vai esquecer no dia seguinte. Então, se por acaso a sua expectativa para esse filme é de algo além, você vai se decepcionar. E o segundo filme da lista é sobre a primeira adaptação live action do Quarteto Fantástico, que nunca viu a luz do dia. A galera que tinha os direitos de adaptação fez um filme baratíssimo nos anos 90, que apesar de todo o esforço dos envolvidos para fazer algo minimamente decente, foi engavetado e usado pela indústria de Hollywood simplesmente como uma ferramenta para manter os direitos de adaptação. O documentário vale para quem tem certa curiosidade sobre os bastidores desse tipo de produção, como funciona uma adaptação, como se faz um filme desse com um orçamento muito baixo e, claro, como a indústria do entretenimento em Hollywood está repleta de cuzão que vai usar um monte de gente para produzir um produto que nunca vai ver a luz do dia só para fazer pressão em outro estúdio e conseguir depois fazer outra produção com a mesma propriedade intelectual. Provavelmente o melhor filme que eu assisti esse mês, Shiva Baby, é uma história simples e sensacional ao redor de uma garota judia, absolutamente não tradicional, que tem que lidar com os familiares que preferem ignorar sua bissexualidade, com as escolhas profissionais que ela tem feito e outros problemas pessoais que não valem a pena eu dizer aqui para não estragar a experiência de ninguém. Mas toda a condução do filme é perfeita, a trilha sonora causa uma dissonância tremenda com o que a gente está vendo na tela e funciona muito bem para gerar uma ansiedade. Os planos escolhidos pela diretora também são quase sempre muito fechados, colaborando ali com a claustrofobia que a personagem vai sentindo com todas aquelas pessoas ao redor dela, enquanto ela tem tanto a esconder. Eu vi algumas pessoas comparando com Joias Brutas do ano passado e faz bastante sentido essa comparação. É um filme com ótimo roteiro, atuação, direção, recomendo muito. E o segundo documentário da lista é o Creep Camp, da Netflix, foi indicado ao último Oscar e conta a história de um acampamento de férias nos Estados Unidos, criado especificamente para receber pessoas com todo tipo de deficiência. As histórias que esse documentário registrou não só não fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, como parecem um mundo à parte. Acabaram se juntando nesse filme, que é realmente necessário para a gente entender um pouco de como todas essas pessoas vivem, o que elas passam, o que elas sentem, mas principalmente pela luta social que elas tiveram que travar para conseguir garantir o mínimo de dignidade, de livre locomoção, de liberdade de expressão. É um filme bem legal, conversa bastante com a época de outros dois indicados ao Oscar de melhor filme esse ano, que são O Sete de Chicago e Judas e o Messias Negro. Quando não souber o que assistir na Netflix, Creep Camp. Outro documentário da lista, mas dessa vez é um curta-metragem, que está disponível no YouTube, o link está na descrição do vídeo. E aqui a gente acompanha um movimento musical da cena do rock em Goiânia, com foco em 3 bandas sensacionais, que hoje inclusive tem destaque internacional na cena da música independente. São 20 minutinhos, então se você acha que de Goiânia só sai sertanejo, esse documentário é para você. Esse filme também é um curta-metragem, mas dessa vez na Netflix. Ele ganhou o Oscar esse ano e ele usa aquela fórmula de loop do Feitiço do Tempo para lembrar todo mundo de uma batalha diária que uma parcela da população vive nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares onde ainda existe o racismo. A mensagem é muito importante e eu acho que no geral o filme é muito bem feito, apesar de ter um ou outro momento, principalmente da atuação, que eu achei que não estavam tão legais e me tiraram um pouquinho do filme, mas depois que a trama realmente começa a acontecer, eu não consegui observar o filme tanto com uma cabeça técnica ou analítica mais, e passou a ser uma experiência muito mais visceral mesmo, o que eu acho que é um mérito. Então, se você ainda não assistiu, é mais um dessa lista que eu recomendo.
Essa é a parte 2 de um outro documentário com o mesmo nome, que já é bem longo, se não me engano tem quase 4 horas. Os filmes abordam toda a história do cinema de terror dos anos 80, com entrevistas de diversas pessoas que foram influenciadas pelos filmes, que trabalharam nos filmes, que fizeram maquiagem, roteiro, direção. E para quem gosta de cinema, para quem gosta de cinema de terror como eu, apesar de ser bem longo, eu tive que assistir dividindo em 2 dias, o que eu odeio fazer com qualquer filme. Mesmo assim, vale a pena. Eu assisti o primeiro filme fazendo a pesquisa pro vídeo sobre slasher que eu publiquei no canal aqui um tempo atrás, e agora eu consegui parar para ver essa parte 2. E eu aprendi muito com os 2 documentários, recomendo também. Bom, esse filme é mais um na onda dos novos, entre aspas, filmes de ação. Pra mim é uma fórmula que já tá ficando meio cansada. Eles ainda conseguiram aqui adicionar algumas coisas diferentes na estrutura da trama. A gente não fica sabendo muito sobre o passado desse personagem até o final do filme. Então a gente vê do que ele é capaz, alguns dos contatos que ele tem, por que ele consegue fazer o que ele faz. Mas eu fiquei com a impressão de que tudo ainda muito na superfície. Talvez na esperança de que isso se torne uma franquia. Seria possível explorar tudo isso em outros 17 filmes, até ninguém aguentar mais. Mas sei lá, achei meio sem graça, nada demais. Esse filme dos anos 90 usa a cidade de Los Angeles para mostrar um pouco da corrupção e tudo que tem de podre por baixo, tanto da política, quanto da polícia, quanto de Hollywood em si. A trama é boa, o elenco é sensacional, todo mundo tá mandando muito bem. E apesar de ter um ritmo um pouquinho mais lento, não é chato. Se por acaso você ainda não tiver assistido, é um dos bons suspenses do fim dos anos 90. Amor e Monstros é um filme que eu fui assistir com certa preguiça e queimei a língua porque eu achei que ia ser extremamente genérico e não é. Na verdade ele é bem divertido, é um mundo todo maluco pós-apocalíptico que inventaram, em que a gente salvou a Terra de um desastre, mas acabou gerando um outro desastre, e animais enormes que passaram por mutações e agora aterrorizam a superfície da Terra. Tem bons pontos de viradas nesse roteiro, algumas coisas inesperadas, outras nem tanto, mas é um filme pipocão acima da média na minha opinião. Tá na Netflix, não vai mudar a vida de ninguém, mas é divertido. Undone, da Prime Video, é a única série dessa lista. E que série! A história que a gente acompanha dessa personagem com herança mexicana e que parece estar ficando louca aos poucos é contada em uma cronologia toda quebrada, com uma técnica que funcionou perfeitamente para essa história. Na verdade é uma mistura de técnicas, tem rotoscopia, tem 3D, tem animação 2D, e como isso funcionou bem. Provavelmente é uma das séries que mais tentou fazer algo diferente nos últimos tempos, muito por esse lado técnico, mas a narrativa também. A principal roteirista e criadora da série foi uma das roteiristas do BoJack Horseman, e ela já abordou alguns dos temas que estão presentes aqui em Undone em episódios que ela escreveu pro BoJack. Então se esse é o tipo de coisa que você gosta, recomendo bastante Undone na Prime Video. Tigre Branco é mais um filme da Netflix que apareceu no Oscar esse ano. Ele usa ali uma narrativa mostrando como o capitalismo fode a maioria das pessoas na Índia e as deixa com basicamente 2 escolhas: esperar o socialismo chegar ou se tornar o próprio capitalista que antes pisava na cabeça de pessoas como ela. Eu achei que o filme começa muito bem e se desenvolve muito bem, o ritmo é ótimo, o elenco é bom, ele tem uma cronologia um pouco quebrada, então a gente fica querendo saber como as coisas aconteceram para chegar no ponto que a gente começou, mas o final para mim foi extremamente sem sal, anticlimático, de repente, e jogou a média da experiência para baixo. Mesmo assim, se você tá cansado de assistir coisas na Netflix que só são produzidas nos Estados Unidos sobre histórias de americanos, pode ser uma boa. Esse é um dos poucos filmes do Scorsese que eu coloco na mesma caixinha que O Rei da Comédia, que são filmes que carregam uma tensão o tempo inteiro, mas que não são exatamente sobre violência ou sobre rivalidade cultural, urbana. A gente simplesmente acompanha um cara que meio que por acaso descola um encontro com uma mulher e à noite desse encontro perde absolutamente o controle e ele se encontra em situações cada vez mais malucas e absurdas, inclusive com as ótimas participações do Cheech e do Chong, os maiores maconheiros do cinema, e a gente tá no banco do passageiro assistindo toda essa montanha-russa.
que eu posso falar do Nomadland que já não foi dito? O filme ganhou o Oscar, todo mundo amou, é extremamente sensível, a Frances McDormand tá sensacional. É um retrato lindo de uma parcela da população norte-americana que não entrava no radar de ninguém até agora. É cinema feito com o coração, só assiste. Salve o Ralph, mais um curta-metragem da lista, também está disponível no YouTube, inclusive dublado em português com a voz do Rodrigo Santoro, e é uma animação stop motion extremamente bem feita, com um tom cômico do início ao fim, é um formato de documentário falso, ou mockumentary, feito basicamente para lembrar as pessoas que nesse momento existem animais sendo torturados dentro de um laboratório. Esse filme é importante, obviamente, por conta da mensagem, já que não é necessário que haja testes em animais. Diversas empresas já aboliram isso, diversos países proíbem isso, mas não o mundo todo, então é um filme importante e o link também está na descrição. Quebra-Mar é outro curta, é um documentário que eu assisti no MUBI, mas descobri depois que está disponível também no YouTube. E a gente acompanha aqui um grupo de amigas numa viagem de fim de ano para o litoral, em que elas expõem um pouco de quem elas são, da arte que elas criam e do ponto de vista de mulheres gays no nosso mundo hoje. E eu não sei você, mas eu adoro poder vivenciar um pouco do ponto de vista de qualquer pessoa que não seja eu, e só por isso esse filme já vale a pena. Outro documentário, dessa vez um longa, focado em uma pessoa que fez parte da cultura recente do Brasil, Chorão, que morreu há pouco tempo, que deixou junto com Charlie Brown Jr. um corpo enorme de trabalho. Esses caras que influenciaram a vida de tanta gente e talvez ainda não tivessem mostrado de forma tão íntima a trajetória deles e a vida que eles viviam durante todo aquele tempo. É claro que tem um fator de tristeza nesse filme, porque todo mundo sabe o desfecho dessa história, mas isso não anula tudo o que aconteceu antes. E eles conseguiram aqui, com uma quantidade enorme de imagens de arquivo, desde a infância do Chorão, do Champignon, montar uma narrativa justa. Se você gosta de música, de rock brasileiro, Chorão Marginal Alado, dá para alugar pelo YouTube e por outros serviços de vídeo on demand. Minari, mais um filme que foi muito falado por conta do Oscar esse ano, uma produção americana sobre coreanos se tornando americanos, migrando para os Estados Unidos, tentando criar raiz, literal e metaforicamente. Tem alguns personagens sensacionais, o filho mais novo e a avó são provavelmente os preferidos de todo mundo e a dinâmica entre eles é muito boa. É uma história sobre querer o melhor para gerações futuras, sobre se adaptar à cultura de um novo lugar, e é quase tudo feito com muita leveza, com uma direção quase invisível, uma fotografia linda, vale a pena assistir. Bom, não vou falar muito sobre esse filme, porque eu não tenho muita coisa boa pra falar. Tem uma mistura de gêneros aqui, é um slasher com bastante comédia e a estrutura de um filme de troca de corpos. O Vince Vaughn manda bem como uma garota adolescente, mas rola um certo exagero nas referências aos slashers, algumas coisas realmente muito óbvias, e ele é, sinceramente, um filme completamente esquecível, sem sal. Esse filme é amado por muita gente, como tudo que o David Lynch faz. Na real, eu acho estranho quando colocam qualquer pessoa nesse pedestal de gênio, parece que o cara é intocável e tudo que ele faz é perfeito. É impossível trabalhar com criatividade e acertar tudo o tempo inteiro. O filme é bom, não achei que é um filme ruim. Os momentos em que o Lynch atravessa ali pro surrealismo e que ele brinca principalmente com os sons, eu gostei. Eu acho que ele sabe fazer isso muito bem, mas a atuação tem momentos exagerados que me deram certa vergonha alheia mesmo. Dentro de um filme em que basicamente todo mundo manda bem o tempo todo, tem coisa ali que pra mim não entraria no corte desse filme, porque o Dennis Hopper e a Isabella Rossellini têm momentos toscos. Não sei colocar de outro jeito. Mas como eu falei, o filme não é ruim. Eu só não acho que é um filme 5 estrelas, como um monte de gente acha. É uma trama de investigação bem desenvolvida, com momentos de estranheza extrema. E pra mim, é isso.
A Caça é a parceria anterior do Thomas Vinterberg com o Mads Mikkelsen e alguns outros atores que também trabalharam juntos com eles no Druk, que estava no Oscar desse ano também, e é muito bom. Eu falei sobre ele no Diário de Tela de janeiro, e aqui eles mandam muito bem também. Esse filme é completamente diferente em tudo. O tom, o tipo de história, o cenário, os personagens. Na verdade, é uma história difícil de se acompanhar, porque a gente vê como é possível que uma injustiça se desdobre sabendo que possivelmente nós cometeríamos vários dos mesmos erros que aquelas pessoas estão cometendo no julgamento delas. É difícil assistir esse filme e não parar para refletir sobre um monte de coisa depois. Na verdade, provavelmente dessa lista é o filme que mais ficou comigo. Eu me peguei pensando nele de novo e de novo por alguns dias seguidos. Eu recomendo bastante, ele é muito bom. Tem uma certa conexão com o filme brasileiro Aos Teus Olhos. Se você tiver acesso, vai lá. E o último filme do mês, que começou com um pipocão, é também um pipocão, mas eu gostei bem mais das lutas desse aqui. Esse filme é puro fanservice, a gente tem lutas muito boas, com coreografias muito boas, algumas falas do jogo vieram parar no filme iguaizinhas ou quase, e honestamente eu achei que ele ia ser um filme cansativo, que cai na mesma fórmula de levar as pessoas pro Mortal Kombat e a partir daí se tornar um filme de um campeonato, mas eles conseguiram fugir disso e fazer essa narrativa funcionar de uma forma divertida. Quem rouba a cena é o Kano como um alívio cômico que não cala a boca. Talvez para quem não goste do jogo pareça mais um filme genérico de luta, barra ação e superpoder, mas eu não tenho como saber porque eu não sou uma dessas pessoas. De qualquer forma, eu me diverti. E é isso. Se vocês tiverem sugestões de bons filmes ou séries, deixem nos comentários. Para quem acompanha o canal e tá esperando o próximo vídeo ensaio e vídeos em outros formatos, eu tô trabalhando nisso, é que leva tempo mesmo. No mais, vocês podem me achar nas redes sociais e a gente se vê no próximo. Abraço!